dar início aos nossos trabalhos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria para que possamos canalizar as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando sempre reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para as nossas tarefas, em seu nome, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando os necessitados aqui existentes. Pedimos as vibrações de Maria, Mãe de Jesus, a orientação de nossos mentores, a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. Por nosso lado, vamos vibrar de nossos corações o sentimento de amor, fraternidade e de paz, procurando envolver todos aqueles que estiverem ligados a nós por qualquer motivo, sejam os laços do afeto ou as amarras do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no mundo espiritual em todas as moradas, santificado, Pai, seja o teu nome sublime, no louvor de todos os teus filhos, encarnados e desencarnados. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, penetrando em nossos corações. Seja feita a tua vontade e não a nossa, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, garantindo o sustento do nosso dia a dia. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos a pagar nossas dívidas de existências passadas e a perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações que surgem em nosso caminho devido à nossa própria inferioridade. Livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teus são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. A exposição desta noite será proferida pelo nosso irmão Cristiano Carrador, do Centro Espírita Consolador Prometido de Tubarão, com quem eu passo a palavra. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Primeiro dizer que é muito bom estar com vocês essa noite, nessa cidade agradável. E também é muito bom quando a gente vem a essa casa, passa um tempo, vai ver que ela está ainda mais arrumada, mais especial, né? Mais bonita, agora com ar-condicionado, que legal. Isso é fruto do trabalho de todos. Desde aqueles que no passado pensaram em adquirir o terreno, colocar uma casinha, até os dias de hoje. E mais ainda, essa casa, esse local foram projetados no plano espiritual pela espiritualidade. Então, às vezes, a gente pensa nos fundadores da casa, que merecem todos os nossos créditos, méritos também, mas esse ponto aqui foi projetado no mundo espiritual, com o apoio de vários espíritos, dezenas, até centenas. E o trabalho vai vindo, até que chegue a esse estágio e continua. Trabalho de todos que por aqui passaram, os que aqui estão e os que ainda virão. Como essa rua que nós transitamos, esse bairro, essa cidade, esse país e tudo que existe no planeta Terra, que foi organizado por Jesus, vejam só, desde a formação geológica desse planeta, em bilhões de anos, para que aqui pudéssemos estar, e também por bilhões de espíritos. E esse trabalho é coletivo, desenvolvido com amor,
com união, com aprendizado, porque ainda existimos nós que nos equivocamos em alguns momentos, que queremos o poder, o dinheiro, a disputa, a guerra. Mas se ainda não fôssemos assim, esse planeta abençoado chamado Terra estaria bem mais evoluído. Depende de nós. Então tudo é uma construção coletiva. E juntos a gente vai crescendo, dia a dia, um pouquinho de cada vez. Porque lembremos, somos todos parte de uma mesma família. Uma família de um número infinito de espíritos. Jesus foi escolhido por Deus para criar esse planeta, também geologicamente, materialmente, tudo escolhido por Jesus e vários arquitetos espirituais, e ele continua a ser o governador espiritual deste planeta. Ele nos visita, ele nos deixou o caminho, a verdade e a vida para seguirmos, e está conosco. E aí uma notícia: ele não vai voltar. Jesus não vai voltar. Como alguns irmãos, com todo respeito, ainda pensam, não é? Mas não é mais necessário. Ele encarnou uma vez, nos deu todos os exemplos, mandou milhares de mensageiros antes dele, continua mandando, mas ele não vai precisar reencarnar na Terra. De onde está, bem pertinho de nós, nos auxilia. Mas viemos falar de um tema hoje, meus irmãos e irmãs, que foi solicitado por uma outra casa espírita já há algum tempo, que é Carnaval e a espiritualidade. E como estamos perto da época de Carnaval, perguntei para a Joelma, né, pode ser esse tema? E ela disse, pode, tudo certo. Porque é um tema complexo, que nos leva a muitas reflexões e às vezes da forma com a qual nós vamos expor, e pode causar até algum espanto em alguns irmãos e irmãs, naqueles que já participaram de carnavais, todos nós, né? Naqueles que ainda participam, mas cabe-nos mostrar o que a espiritualidade nos explica sobre o carnaval. Primeiro, que é uma festa que surgiu há milhares de anos, chamadas festas pagãs, e a origem deste nome, carnaval, para que a gente possa refletir um pouco, significa carne nada vale. Vejam só, a gente já começa trazendo uma reflexão. Carne nada vale. O que isso quer dizer? O que nos mostra? É que nesta época, desde as Saturnálias em Roma, ou na Grécia, depois as Bacanálias, que virão bacanais, dos bailes de máscara em Veneza e uma série de outras coisas, nós nos escondíamos e nos escondemos ainda na permissividade. É aquele negócio de que no carnaval tudo pode. E aí, com isso, vêm as consequências. E não é nenhuma crítica, meus irmãos e irmãs, não é julgamento, porque, como disse, todos nós já passamos por isso. Às vezes ainda gostamos de carnaval, e com todo respeito, tudo certo. Se não foi nessa encarnação, foi em encarnações passadas, que também participamos disso. Mas é um momento de feriado, né? O país para, praticamente, a maioria das pessoas.
E lembremos, festas sadias, uma comemoração salutar entre amigos, entre famílias, entre grupos, num clube, por exemplo, com cuidado, não há nenhum problema. Né? Comemorar a vida é importante também. É importante que a gente passe momentos de alegria, de felicidade, né? De união, de integração. A questão é os excessos que ocorrem no carnaval. E aí vem o carne nada vale, que é uma espécie de liberdade que se tinha no passado e hoje ainda para fazer muita coisa inadequada. E ali ocorrem, principalmente nos grandes centros, e até em cidades menores, estupros, relacionamentos sexuais ao ar livre, muita bebedeira, drogas, brigas, e dali surgem também no futuro, por desregramento, falta de cuidado, gravidez que não estava programada, determinada gravidez. E nesse sentido, a gente vai lembrar que quando ocorre uma gravidez nestes locais por imprudência, nós vamos atrair um espírito que não estava programado para nós e que não tinha, talvez, provavelmente uma ligação conosco para essa encarnação, fruto de uma falta de cuidado, o que não quer dizer que engravidou, certo, agora vamos assumir, vamos levar a gravidez até o fim, vamos criar aquela criança, um espírito que chega com todo amor, com todo carinho, porque a imprudência foi nossa. E nesse sentido, abortamentos nunca, nem numa situação dessa, e nem em qualquer outra, porque o abortamento não é nada mais, nada menos do que um assassinato. Veja só. Mas, Carlos do céu, começou tão bem, lembrando que a casa espírita está mais bonita e tudo mais, que é a união, e agora vem nos dar esses sustos aí? Abortamento é assassinato. Porque a partir do momento que há a ligação do espermatozoide com o óvulo e que há fecundação, há um espírito ligado por um laço fluídico naquela pequena sementinha e ele vai se desenvolver. Vai se desenvolver o corpo. E se a gente rompe esse laço com o abortamento, aquele espírito, aquele irmão vai se sentir assassinado, renegado. E muitas vezes pode nos cobrar aquela conta, entre aspas, com uma obsessão, nos perseguindo, querendo cobrar algo. E quem provoca abortamento numa próxima encarnação pode renascer sem a possibilidade de engravidar. Não é algo absoluto. Não pode engravidar porque abortou, não passa nada, é absoluto. Mas é um conhecimento que a gente precisa trazer. Né? Então, é o amor que vai fazer com que aquele espírito se desenvolva, faça parte da nossa família e tudo vai seguir bem. Mas quando a gente não programa, não temos responsabilidade, vamos atrair assim. Agora, quando programamos uma gravidez, que a gente reflete, que a gente encontra um companheiro, que organiza mais ou menos, o que vai acontecer? Vai ter tempo para a espiritualidade,
programar com um espírito afim a nós, muitas vezes um espírito que já conhecemos de outras encarnações, que já foi nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, amigo, vizinho, que vai ser chamado a participar conosco da nossa família. E tudo combinado. Olha só. A gente tem reuniões no mundo espiritual com aquele que está vindo para ser nosso filho. A gente promete nos auxiliarmos. A mãe e o pai desenvolvem uma tarefa, uma missão fantástica, que o filho nunca vai conseguir fazer 1% do que o pai e a mãe fazem. Né? O filho nunca vai poder dar esse retorno, nem de 1%, nem de 2%, né? Porque o pai e a mãe é abnegação, é amor, é doar-se muito. Mas, quando é combinado, tem um livro muito legal, Minha Vida em Gestação, que mostra esse processo de ligação do espírito àquela sementinha e a aproximação que ele teve da família. Ele visita no Natal, vai lá, faz uma visita no Natal, e aí alguém sente um arrepio. Nossa, um arrepio? É aquele espírito que vai vir abraçando a família, feliz por ter a oportunidade de reencarnar, porque nós vamos pedir para reencarnar, nós vamos querer reencarnar. Sim. Quiçá que a gente possa ter a oportunidade de voltar nesse planeta para continuar a nossa tarefa. Mas vejam só, como fica a psicosfera do planeta Terra durante o Carnaval. A psicosfera é o ambiente que nos circula, que nos circunda espiritualmente, que ela é formada pelas nossas vibrações, os nossos pensamentos e dos irmãos que estão aqui ao nosso lado agora, que estão sentados nessa plateia e que nós não enxergamos. A maioria de nós, porque não são médium vidente, muitos sentem, outros ouvem, outros psicografam, mas sim, estamos acompanhados de espíritos. E nesse momento eu posso até contar. 1, 2, 3, 4, 5. Conto a nossa irmã que retornou hoje, está visitando. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos em 12 espíritos. Somos espíritos. Eu não sou um corpo que tem um espírito. Somos espíritos, que dispõe momentaneamente de um corpo físico. E estamos aqui com irmãos desencarnados, também ouvindo a exposição, nos auxiliando, já dando um passe naqueles que precisam, fazendo curas. E a gente não percebe. Muitos percebem, porque a gente percebe esse clima de harmonia que aqui está, esse clima de paz que é formado pelos nossos pensamentos, pelos pensamentos dos desencarnados, dos espíritos que coordenam essa casa. Mas como fica a psicosfera do planeta durante o Carnaval? Principalmente do Brasil, que é um país com muitas festas, milhares. Mas Carrador, então é ruim que eu vá lá no Rio de Janeiro assistir aos desfiles, ou que eu assista pela televisão? Não. Também há beleza nisso. Também movimenta a economia, mas tudo é a forma. É o cuidado que a gente tem que ter. Porque lá vai gerar o excesso de bebida alcoólica, de droga, a imprudência, e vai gerar a atração dos nossos irmãos desencarnados que ainda estão ligados a estas questões. No livro Tormentos da Obsessão, psicografado por Chico Xavier e ditado por Manuel Filomeno de Miranda, narra certinho como é que ficam
as nossas cidades, os nossos estados, o Brasil e o planeta durante o Carnaval. A aproximação de milhares, milhões de espíritos, irmãos nossos, que ainda estão numa faixa evolutiva mais delicada e que vêm para fazer verdadeiros processos de vampirização nos encarnados que estão lá, bebendo, utilizando drogas, sexo desregrado e outras coisas mais. Porque eles utilizam dos nossos fluidos para saciar um desejo que ainda tem. E eles estimulam nossos irmãos, não é uma crítica, não é uma condenação, um julgamento, eles ainda estão nessa fase, como nós também estivemos, mas eles estimulam brigas, tiroteios, desavenças, estragam casamentos, namoros, porque quando nós estamos num salão de baile, por exemplo, num local desses, com muita bebida, e que a gente baixa a nossa vibração em função da bebida alcoólica, da droga, sintonizamos com esses nossos irmãos que também estão nessa mesma faixa e eles começam a intuir: tá vendo aquele cara lá, Carrador? Tá olhando para tua mulher, tu não tá vendo? E aí eu, sob o efeito de álcool, eu começo a enxergar coisa que não era, e aí aquilo tudo aumenta e ele continua, o nosso irmão desencarnado, e continua, porque a gente deu acesso, até que eu vou tirar satisfação, ocorre uma briga e talvez um assassinato. Vejam só a complexidade disso, vejam só como temos que ter cuidado nesses momentos. No livro Sexo e Obsessão, também ditado por Manuel Filomeno de Miranda, também é narrado essas questões sobre o Carnaval, e aí ele relata a cidade de Salvador, que no mundo espiritual se imita aqueles carnavais com carros alegóricos, que tem, mas numa situação delicadíssima, triste até, porque carros alegóricos imitando órgãos genitais, carros alegóricos bastante complicados, espíritos deformados. E aí vem aquela imagem do Inferno de Dante, que é uma pintura que foi recebida também mediunicamente, que trouxe à tona a expressão inferno, né? Porque é realmente o que ocorre nas regiões ainda inferiores, é o que ocorre durante essas festas gigantescas. Então, assim, não é uma crítica, não é julgamento, mas a gente pode e deve se proteger. Nós já participamos, se não nessa encarnação, em outras. Nós teremos filhos, sobrinhos, netos que participarão, mas é nosso dever também orientar e rezar muito durante esses períodos, para que haja também a companhia de milhares, milhões de espíritos abnegados, de anjos da guarda e de espíritos protetores que também vêm nos acompanhar durante o Carnaval para proteger aqueles que têm merecimento, para evitar brigas, evitar discussões, para tentar aliviar. Às vezes vem uma chuvarada durante o Carnaval, mas meu Deus, bondade divina para baixar a poeira, para que e a gente pode aproveitar essa época para fazer uma boa leitura, para estar em família, para ler aquele livro que a gente nunca consegue, ou para ir num encontro de jovens, como vai ocorrer agora em Criciúma, o encontro da juventude espírita, o ERG-Sul, vai reunir aproximadamente 200 pessoas, já estão em 90 jovens, 90 e poucos,
e mais 100 trabalhadores da doutrina espírita num colégio durante 3 dias, com atividades voltadas à juventude, atividades lúdicas, teatro, música, confraternização. Olha só que legal. Que esses nossos jovens possam estar nesses locais. As igrejas católicas que fazem os chamados retiros, retirando os jovens dessas festas também. As igrejas evangélicas, olha que coisa boa. E a gente vai, né, nesse processo, nos melhorando. E a oração, para que o planeta esteja protegido durante esses momentos, para que não ocorram tantos equívocos e para que a gente vá mudando os nossos conceitos sobre confraternizações, que, como eu disse, se te for saudável, tudo bem, né? Tem pessoas que defendem, mas o carnaval ele gera emprego e renda, e gera mesmo. Imaginem aquelas escolas de samba do Rio de Janeiro que geram centenas, milhares de empregos durante o ano todo. É costureiras, é decoradores, trabalhando para fazer aquele espetáculo e que movimenta a cidade, que gera impostos e que gera emprego. Tudo bem, é legal, como é o futebol, como é a forma, mas o problema é que a gente ainda não sabe, né, se comportar adequadamente, não sabemos dividir os recursos financeiros que Deus nos proporciona, não sabemos não querer tanto, não colocar nosso foco só nas questões materiais. É equilíbrio, é isso que precisamos. Buscar o nosso equilíbrio. Mas Carrador, então é errado ter dinheiro, ter um carro bom, uma casa boa? Nada disso. Pelo contrário, desde que seja ganho honestamente, desde que o nosso foco não seja isso, desde que a gente viva só para isso e que a gente aprenda que, não é meu, nada é meu, nem a casa, nem o carro, nem o dinheiro, nem a roupa, é um empréstimo de Deus. E mais, o filho não é meu, a mãe não é minha, o pai não é meu, nem a irmã. Não somos, não temos. E aí a gente sim tem amores, tem afetos, somos todos a mesma família, mas não são nossos. E às vezes a gente quer ao nosso lado, como a gente quer, tem medo de perder o carro, a casa, o dinheiro. E quando a gente tem medo de perder o que não é nosso, o que vai nos gerar? Ansiedade, que é o medo de perder aquilo que não é nosso. Porque daí a gente fala, vou ter que trabalhar para manter minhas coisas, cara. Vai gerar depressão também. Porque a gente fica agoniado, meu Deus, o que vai dar certo? A gente sofre por aquilo que ainda não aconteceu de ruim. Aí gera ansiedade, gera depressão. Mas quando a gente compreende o que eu sou, Espírito, Filho de Deus, que é todo amor, toda bondade, o que eu disponho nesse momento? Um corpo físico, uma casa, um lar. O que eu serei? O Espírito, ainda imperfeito, mas que estou em processo de evolução até que um dia eu seja um Espírito puro, no nível de Jesus, crístico, como se diz, e que terei contato direto com Deus, que ainda não conseguimos compreender, entender quem é Deus. E na verdade, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, os irmãos já devem ter lido ou estudado, a pergunta é: que é Deus? Não é quem é Deus, e nem o que é Deus, é que é Deus. E os nossos irmãos mais esclarecidos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas nós imaginamos durante muito tempo Deus como um senhorzinho
com um cajado, sentado num trono, com uma túnica branca, uma auréola, uma coroa, um Deus Senhor dos exércitos que mandava destruir o exército inimigo, um Deus num pedaço de madeira, um Deus Júpiter, um Deus, vários deuses, mas não, Deus é amor, é bondade, sempre nos dá uma nova chance de evoluirmos, de sermos espíritos melhores. Somos filhos de Deus, portanto, irmãos, olha só. E a boa notícia é, irmãos de Jesus, que legal, né? Irmãos de Jesus. E um dia seremos iguais a Jesus, que também foi um espírito na nossa escala evolutiva e até inferior também, porque o processo é contínuo de aperfeiçoamento. E nós estamos aí, um passinho de cada vez, né? Fazendo um pouco a cada dia, sem nos cobrarmos muito, nos livrando um pouco das culpas do passado, que a gente pode corrigir fazendo bem ao próximo, amando ao próximo, ouvindo alguém por poucos minutos que seja, dando um abraço, um sorriso, uma frase de incentivo. Isso é caridade, que é o amor em ação. Então surge essa nossa exposição, porque as informações não são nossas, sobre a realidade do carnaval, para que a gente reflita, sem julgamentos, sem assustar, mas para que a gente também passe a ter o conhecimento que é essencial para que a gente evolua moralmente. E é uma certeza, estamos todos melhorando, um dia de cada vez. Já estivemos piores, já fomos espíritos piores, e a gente vai nesse processo juntos, sendo ajudados por aqueles irmãos mais evoluídos e auxiliando aqueles que podemos. E todos podemos ajudar o irmão, todos. Às vezes, só com um sorriso. Veja isso. Quando a gente dá um sorriso verdadeiro para alguém, a gente muda o dia daquela pessoa. Que a gente dá um bom dia, que a gente respeita, que a gente vibra por aquela pessoa, faz uma oração por ela, aqueles que partiram, aqueles que não encontramos mais, aqueles que encontramos no trânsito, na rua, que estão chateados, uma oração, um sorriso, isso tudo muda para melhor. Muitíssimo obrigado, meus irmãos e irmãs, foi muito bom estar com vocês esta noite, e sigamos firmes, confiantes, Deus e Jesus. Que assim seja. Oração final. Senhor, amado Pai, somos agradecidos por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, aprendendo as vossas leis imutáveis e eternas. Agradecemos pelas bênçãos que recebemos, pelos ensinamentos transmitidos por nossos colegas, para todos os que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Rogamos, Senhor, que o vosso amor possa chegar a todos os que o que de ti necessitam, tocar os corações solitários, aquecer aqueles que padecem de frio por falta de calor humano ou por falta de vestes materiais. Que as luzes que chegam a vós, que as luzes que chegam a nós possam alcançar primeiro os que encontram-se em hospitais, em casas de abrigo, em orfanatos e albergues, recebendo estes, assim como nós, através da água do dia a dia, os remédios necessários para as suas mazelas íntimas. Abençoa-nos, Pai, fazendo de nós mensageiros da vossa bondade.
transformando em nós, através da nossa reforma íntima, aqueles nossos sentimentos mais inferiores em sentimentos sublimes, de amor, de bondade e de fé, semeando a esperança e colhendo a felicidade eterna. Envolva-nos, espíritos, amigos e benfeitores, em mais uma noite de sono tranquilo, de encontros lindos com o plano espiritual, preparando-nos para mais um dia que se inicia com o raiar do sol e com um sorriso em nossos corações. Que assim seja. Agora passamos à segunda parte, que é o passe.